Salve, salve, rapaziada. Bom dia a todos. Quarta-feira com muito futebol novamente pela Copa do Mundo e novamente com muito conteúdo aqui no R-City, obviamente. Partida entre Alemanha e Japão. Antes de mais nada, se inscreva no canal, tá? Curta nosso conteúdo também para passar a palavra do R-City adiante e ajudar o nosso trabalho aqui no canal, tá bom? A partida é pelo grupo E da Copa do Mundo, né? Alemanha e Japão se enfrentam às 10 horas no Estádio Internacional Khalifa. Seleção alemã que foi a grande decepção dessa Copa de 2018, da última Copa do Mundo, que não passou nem na primeira fase e era atual campeã do mundo, entra em campo e a principal intenção da seleção alemã é ir longe nessa Copa e mudar a impressão da última Copa, que foi péssima. E a Alemanha ela já tem um desfalque importante, ela não contará com o Sané para a partida de hoje. O atacante está com dores no joelho direito e ele, que é do Bayern de Munique, não terá condições de atuar nessa estreia. Na última Copa, falando um pouquinho sobre o adversário, a seleção do Japão chegou nas oitavas de final e foi derrotada pela Bélgica. O Japão foi mais longe que a Alemanha e foi derrotada por 3-2 contra a Bélgica na Copa de 18. Lembrando que a Bélgica foi uma das sensações do Mundial, eliminou a seleção brasileira. Então o Japão teve um Mundial para suas pretensões bom, uma Copa de 2018 boa da seleção japonesa. E a última partida disputada para a Alemanha, a última partida que a Alemanha disputou antes da Copa, foi agora, foi no dia 16 de novembro, partida recente, e ela venceu por 1-0 a seleção de Oman. Não tem nem muita base, né? Uma seleção que eu não me recordo em uma Copa do Mundo, é uma seleção que não figura entre as principais seleções do mundo. E a Alemanha ela vem tendo um ano complicado. A Alemanha ela disputou 9 partidas, venceu 3, empatou 5 e perdeu uma. Empata demais a seleção da Alemanha. E ela venceu seleções como Israel, Itália e Oman, né, que foi essa última partida amistosa. E em desafios mais fortes, que foi contra a Holanda e Inglaterra, a seleção da Alemanha ficou no empate. Então é uma seleção que gera uma certa desconfiança para sua torcida, mesmo vindo com certas renovações após a Copa de 2018. E o Japão, ele vem de derrota no último dia 17, perdeu contra o Canadá por 2-1. O Canadá que também está na Copa, e a seleção japonesa foi derrotada pela seleção canadense. E a Alemanha e o Japão já se enfrentaram em 2 oportunidades em Copas, em partidas em geral. Nunca se enfrentaram na Copa. Aliás, é a primeira partida de Copa do Mundo entre Alemanha e Japão. A Alemanha venceu em 2004 por 3-0 e empatou por 2-2 no ano de 2006. Então a Alemanha, nesse ponto, está invicta contra o Japão. São 2 seleções que não vivem bons momentos, mas eu acho que a Alemanha ela sai com um leve favoritismo, mas é uma partida que tem tudo para ser bem equilibrada, principalmente dos momentos que vem vivendo a seleção da Alemanha. Eu acho bem difícil ser uma seleção que vai dar show ou que vai sobrar contra a seleção japonesa, que é uma seleção que está bem acostumada com Copa do Mundo e não facilita a vida dos adversários. Provável Alemanha para hoje é com Neuer, Klostermann, Schul, Rudiger e Raum. Na meiuca, Gundogan, Kimmich, Hoffmann, Musiala. E a dupla de ataque com Julian Brandt e Miller. O técnico é o Hans Flick. A Alemanha tem 9 jogadores que atuam mesmo no futebol alemão, um na Espanha e um na Inglaterra. São as principais ligas do planeta. Então são jogadores que estão acostumados a grandes partidas, a grandes adversários. Então a Alemanha é uma seleção bem cascuda. Já o Japão entra em campo com Gonda, Sakai, Itakura, Taniguchi e Ito. No meio de campo, Tanaka, Shibazaki, Soma e Minamino. E a dupla de ataque com Kubo e Asano. O treinador é o Hajime Moriyasu. A seleção japonesa já tem
tem uma mescla, né? 5 jogadores atuam no Japão, 3 na Alemanha, 2 na Espanha e 1 na França. Então é uma seleção, tem muitos jogadores que atuam no futebol japonês. E como eu disse em outros rapidinhos, em alguns deu certo. O da Arábia, por exemplo, não deu. Todos os jogadores da Arábia que jogou contra a Argentina atuam na Arábia. E eu falei que o nível era muito baixo e que a Argentina era super favorita e a Argentina perdeu. Então, eu vou usar esse mesmo argumento porque a maioria das vezes está dando certo. Então, eu acho que o Japão é um futebol nivelado por baixo também, isso preocupa bastante. E a seleção japonesa tem 5 jogadores que atuam no futebol local. Óbvio que são prováveis escalações. A Alemanha, inclusive, está sem um titular, que é o atacante Sané, o Brand, né, que vai substituí-lo na partida de amanhã. Tudo indica que o Sané volta para o segundo jogo, mas é um bom jogador, é um jogador do Borussia Dortmund. E tudo indica que suprirá bem a ausência do desfalque alemão para a partida de hoje. Eu dou um certo favoritismo para a Alemanha, pelo time que tem, pelos jogadores, onde jogam nas principais ligas, são bons jogadores, são jogadores importantes nas suas equipes. E o Japão, principalmente os jogadores que jogam na Europa, são jogadores que são meros coadjuvantes, não são jogadores principais nas suas equipes, extremamente importantes nas suas equipes. Então, eu dou um certo favoritismo para a Alemanha, mas eu acredito que seja uma partida de muito equilíbrio, principalmente pela fase que vive a seleção da Alemanha. Mas no contraponto, a seleção japonesa também não vive uma boa fase. A seleção japonesa, a última impressão foi uma derrota contra o Canadá, que é um adversário também que raramente está em Copas do Mundo e conseguiu derrotar a seleção japonesa. Então eu vou apostar em 1-0. Meu palpite para essa partida entre Alemanha e Japão é 1-0. E o seu? Comente aqui o seu palpite, se inscreva no canal e dê essa moral para a gente aí no R-City, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima.